Olá, meus irmãos galileus, a paz do Senhor Jesus. Vamos a mais uma reflexão do livro de Marcos. Hoje a gente vai estudar, fazer uma reflexão em cima do capítulo 15. A gente vai iniciar o capítulo 15 agora. E a gente vai do versículo 1 até o versículo 15. E essa passagem, ela fala do julgamento de Jesus. Aqui fala sobre Jesus perante Pilatos. Amém, meus irmãos? Então vamos fazer aqui uma introdução do texto anterior para a gente se situar melhor aqui no texto de hoje. Então aqui fala em Marcos no capítulo 14, do verso 45 ao 46, conta aqui os fatos ocorridos no momento em que Jesus é traído por um de seus discípulos, Judas Iscariotes, um dos seus discípulos de confiança, o homem que tomava conta da bolsa, das ofertas, do grupo, dos discípulos, da igreja de Jesus. Esse cidadão, ele achou por bem trair o seu Senhor, e aqui ele faz isso com muita falsidade, ele trai o Senhor Jesus com um beijo no rosto. E aí o Senhor Jesus, ele repreende essa ação aqui maligna de Judas, e na sequência Jesus ele se entrega aos soldados romanos, aos soldados do templo e aos principais sacerdotes. É interessante saber que Jesus ele não é preso, ele se entrega, porque ninguém tem capacidade de prender Jesus, ou ninguém tinha, nessa época também ninguém tinha capacidade, e ninguém terá capacidade de prender Jesus, porque a gente está falando não é de um homem, a gente está falando do Filho de Deus. Amém? E a gente vê aqui no capítulo 14 mesmo, do versículo 53 ao versículo 60, a gente vê as falsas testemunhas, testemunhando falsamente, ou melhor dizendo, contra o Senhor Jesus. Aqui Jesus ele se entrega aos principais sacerdotes, e Jesus é levado para o pátio do sumo sacerdote. E Jesus, ele lá vai ser escarnecido, ele vai ser zombado, ele vai ser humilhado. E aqui o sumo sacerdote, querendo usar a lei de Israel, a Torá, ou melhor falando, contra o próprio Senhor, o próprio dono da palavra. Então eles começaram a buscar alguma informação dentro da lei de Moisés que pudesse condenar Jesus. E aqui no 55 diz assim: e os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não achavam. E no 56 ele diz: pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. Levando-se alguns testificavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias reconstruirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Veja que aqui eles distorceram, a verdade. Como eu falei no estudo passado, aqui Jesus não falou: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias o reconstruirei. Em João 2,19 diz que Jesus disse assim: destruí esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Ele estava se referindo ao próprio povo, porque ele já estava falando, apontando para os seus dias de angústia, dias de sofrimento. E aqui essas pessoas, não sei se foram pagas, não sei se foram assim por vontade própria, porque tinha inveja de Jesus, foram testemunhar falsamente, distorcendo a verdade. E no 59 ele diz assim: nem assim o testemunho deles era coerente.
Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? E ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Essa foi a pergunta coerente. Aqui ele faz uma pergunta com a intenção de Jesus afirmar essa pergunta, e essa pergunta, a resposta para essa pergunta, ela condenou, ou entre aspas, né, ela fez com que o Senhor Jesus consumasse a sua entrega aos pecadores, a entrega do seu corpo aos pecadores. E a resposta do Senhor Jesus aqui no 62 é a seguinte: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. No 63 ele diz, o sumo sacerdote: então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Veja só, Jesus, ele não cometeu blasfêmia nenhuma. Jesus, ele respondeu da forma verdadeira. Ele, de fato, ele era e ele é o Filho de Deus. Só que, aos olhos desses pecadores aqui, os sumos sacerdotes, que deveriam ser homens santos, eles não criam que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus, ele quando ele entrou depois que ele passou quase 3 anos, né, em média 3 anos, né, do seu ministério na região da Galileia, na sequência ele entra em Jerusalém e passa apenas 3 dias visitando o templo de Salomão. E esse templo ele estava sendo utilizado da forma mais errada aos olhos de Deus. E Jesus, ele começou a repreender a todos que estavam ali trabalhando daquela forma. Estavam utilizando, fazendo uso do templo da forma errada. E não condizia com a palavra de Deus. E Jesus começou a ensinar a verdade. E foi esse ensinamento, né, essas repreensões que o Senhor Jesus fez, que fez com que houvesse essa perseguição aqui. E eles, no ponto de vista dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, né, e principais sacerdotes, Jesus era um mero homem arruaceiro, né, que estava atrapalhando, estava bagunçando o templo de Deus. Aos olhos desses homens, Jesus era essa criatura. E Jesus, ele começa a ser perseguido e ele começa a ser visto como uma pessoa maldita, como uma pessoa amaldiçoada. Jesus, ele foi acusado várias vezes de ser o maioral dos demônios, né? As pessoas o acusavam, né, dizendo que ele tinha demônios, porque ele expulsava demônios com facilidade. Então dizia que ele podia fazer isso porque ele comandava os demônios. Então isso não condiz com a verdade, né? E Jesus, ele repreende essa frase aí do sumo sacerdote, dizendo o seguinte, que como é que Satanás pode expulsar Satanás? Porque se ele expulsa ele mesmo, o seu reino não subsistirá. E aí ele cala todos com essa resposta, ele prossegue com seu ensinamento, com seu ministério. E a perseguição só aumenta, né? Só que isso, como Jesus disse, isso era necessário que acontecesse, porque estava escrito, né? Isso aqui não foi vitória dos homens, né, dos pecadores, e sim foi vitória de Deus, porque Deus mandou escrever tudo isso a respeito do Senhor Jesus. E a gente vê aqui Jesus sendo condenado, né, de morte. Ele aqui foi condenado réu de morte. Só que tem uma situação aqui que se contradiz. Porque pela lei de Moisés, uma pessoa blasfêmia, né, uma pessoa que blasfemava contra Deus, ela era morta apedrejada.
né? A congregação, né, a nação tinha que pegar esse cidadão que blasfemou contra Deus e tinha que apedrejar. E aqui a gente não vê. Jesus foi condenado, né? Eles condenaram de boca o Senhor Jesus e eles não apedrejaram Jesus. E isso aqui intriga as pessoas, né? Porque eles não aplicaram a lei de Moisés. Eles estavam tão errados que nem isso eles fizeram, né? Porque isso ia contradizer, né, a versão deles, ia contradizer tudo. E outra, ia ferir as escrituras. Então, eles aqui estavam atirando no próprio pé, eu posso dizer assim. E assim, eles pegam Jesus, né, e agora levam para Pilatos. Pilatos era o governador que estava governando Israel no tempo que Israel estava sendo subjugada pelo Império Romano, né? O imperador, né, como é que se diz? A dinastia desse império era a dinastia de César. E Jesus é levado para Pilatos e Pilatos não se interessa por esse caso, porque era um caso, aos olhos dele, um caso de religião. E Pilatos não se interessava pela religião de Israel, porque Pilatos ele tinha a própria crença, ele acreditava em outros deuses, né? E nessa época tinha muitos deuses, né? Em Roma, né, eles criam em muitos deuses. E Pilatos ele se sente forçado a julgar esse caso. E a gente vê esse julgamento ele seguindo, né, de forma forçada, e a gente vê que Pilatos ele tenta evitar ao máximo esse constrangimento, não só para ele, como para Jesus, como para todo mundo. Mas não tem jeito, porque os sumos sacerdotes instigavam a população a querer que Jesus fosse crucificado. E é complicado. Essa questão de Jesus não ter sido apedrejado e ter sido levado para Pilatos, ela intriga, porque se eles fossem aqui, se eles estivessem seguindo a lei de Israel, eles iam seguir, eles iam apedrejar Jesus, como eles fizeram com Estevão. Porque a mesma linha de ensinamento que Jesus estava fazendo, Estevão estava aplicando esse ensinamento também em Atos 6. Se você ler Atos 6, você vai ver Estevão, né, uma pessoa inspirada pelo Espírito Santo, pregando o Evangelho de uma forma mais sincera, de uma forma mais verdadeira, de uma forma mais espetacular do mundo. E isso começou a provocar inveja e perseguição contra Estevão. Estevão foi levado para o Sinédrio, foi julgado. Quando ele no meio do julgamento, ele disse que estava vendo Jesus ao lado de Deus, né? E as nuvens estavam abertas. E aí, mais uma vez, eles repetiram essa cena. Que blasfêmia, né? Rasgaram suas vestes e disseram que ele estava blasfemando. E aí apedrejaram Estevão. E só para você ver que eles se contradizem o tempo todo. E aí Jesus ele é levado para Pilatos, dando sequência, né? E Pilatos ele não encontra nenhuma acusação, nenhum crime, né? Nenhuma culpa em Jesus. Pilatos ele julga Jesus de forma forçada, mas Jesus já estava condenado pelos principais sacerdotes. Pilatos, ao saber que Jesus era galileu, tinha vindo da Galileia, e eles, por saber que a Galileia era uma região como se diz, que estava sob o comando de Herodes Antipas, ele mandou Jesus para ser julgado por Herodes Antipas. E Herodes Antipas, lá na frente, a gente vê que ele vai escarnecer de Jesus, vai zombar de Jesus. E ele devolve Jesus para Pilatos. E Pilatos tenta inúmeras vezes evitar essa condenação. Na cabeça de Pilatos era o seguinte, a coisa era simples: vamos dar uma pisa nesse cidadão,
e ele aí vai baixar o fogo e a gente libera ele, entendeu? Foi basicamente o que Pilatos estava propondo para a população, mas a população, sendo instigada pelos principais sacerdotes, ela estava querendo crucificar Jesus, e eles pediam que libertasse um prisioneiro, né? Porque tinha uma tradição, né, na época, que toda época de Páscoa tinha que libertar um preso conforme a vontade do povo. E aí eles escolheram Barrabás, e Barrabás ele foi trocado. Jesus ele entrou no lugar de Barrabás, só que Barrabás estava preso, e Jesus ele não foi preso, Jesus ele foi morto. Barrabás ele saiu da prisão, e em troca disso Jesus entrou em seu lugar e foi condenado à morte, e morte de cruz. E a gente vê aqui a profecia de Jesus se cumprindo, porque ele não foi apedrejado. A resposta certa é que ele tinha que cumprir a profecia que ele mesmo tinha falado. A gente olha para Isaías, a gente vê Isaías falando da profecia do Messias, né, do sofrimento de Messias. A gente também vê isso em Salmos. Só que Jesus aqui, de forma bem clara, né, ele começa a profetizar dele mesmo, né, falando dele mesmo. Ele falou da profecia da morte e ressurreição 3 vezes. Ele falou a primeira vez em Marcos, no capítulo 8, 31, e ele falou o seguinte, vejam que Jesus disse, ele falou assim: porque ensinava os seus discípulos e lhe dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Jesus, mais na frente, no capítulo 9, 31, ele diz mais uma vez sobre a sua morte e ressurreição. Deixa eu ver aqui. 9:31. Desculpa, eu li o 9:31. Eu vou ler aqui o 8:31 primeiro. No 8:31 ele diz assim: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Essa passagem é o que está no capítulo 8:31. E agora está no 9:31, ele dizendo, porque ensinava os seus discípulos e lhe dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. E ele diz pela 3ª e última vez, no capítulo 10, no versículo 33, ele diz o seguinte: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios. E aqui no verso 45 do capítulo 10, ele diz qual era a missão do Filho do Homem. Ele diz assim: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Jesus ele estava aqui no capítulo 15, nessa passagem que nós estamos lendo hoje, estudando hoje, ele estava cumprindo as Escrituras e estava cumprindo a profecia que ele mesmo profetizou. Tudo tem que ser conforme a palavra de Deus, não pode ser diferente. E no capítulo 15, né, que é o estudo de hoje, a gente vai ler, passar rápido aqui, e a gente vai entrar um pouquinho em João, porque em João ele tem mais detalhes do que em Marcos. E fala o seguinte: logo pela manhã, isso foi logo depois que Pedro negou Jesus 3 vezes. Aí entra no capítulo 15 e diz: logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos,
os escribas e todo o sinédrio. E amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou, dizendo, És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, tu o dizes. Essa aqui foi a única resposta que Jesus deu aqui em Marcos. Mas em João, Jesus ele tem um diálogo com o Pilatos. E continuando aqui. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo. Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem? Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos se admirar. Aqui Pilatos não se admirou de Jesus. Pilatos ele ficou surpreso porque o homem estava sendo acusado injustamente e isso estava nítido. Só que esse homem não estava se defendendo. Então ele ficou surpreso, porque geralmente, naturalmente, quando a gente está sendo acusado injustamente, a gente abre a boca para se defender. Mas Jesus aqui, ele não precisava se defender. Não era necessário que ele se defendesse. E aí ele continua. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. A Barrabás aqui ele era um homicida, ele era um bandido, um assassino. E foi justamente esse cidadão aqui que o povo escolheu, Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo, quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou, que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? E o povo, não vou dizer unânime, mas o povo respondeu, crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse, que maldade, que mal ele fez. E eles gritavam cada vez mais, crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser sacrificado, aliás, para ser crucificado. Veja que Jesus aqui ele só dá uma resposta, tu o dizes, És tu o rei dos judeus? Ele diz, tu o dizes. Mas aqui em João, ele tem um diálogo, João 18:33, ele tem um diálogo com Pilatos. Veja como é o diálogo aqui. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe, és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos, porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Porque para Pilatos aqui, o que interessava era essa questão de ser rei. Não podia existir, se levantar um outro rei em Israel, porque Israel estava sendo subjugada pelo Império Romano. E se levantasse algum líder ou algum rei nessa época, tinha que ser executado. Por isso que Jesus dá essa resposta. Tu dizes que sou rei, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E Pilatos, ele pergunta, para finalizar, o que é a verdade?
Veja que Jesus aqui, ele está falando que ele veio ao mundo. Ele veio ao mundo para aquilo, para se entregar, para dar testemunho da verdade, para morrer, né, em favor de muitos ou de todos que o aceitarem, né, que o receberem. E Pilatos, ele faz uma pergunta interessante que até poucos dias atrás eu tinha dúvida com relação a dar uma resposta, né, a uma pergunta como essa, né? O que é a verdade? E se a gente for olhar, né, para uma pessoa e outra e for perguntar o que é a verdade, cada um vai ter uma opinião. Se você for olhar para uma família e outra, você vai ver culturas diferentes, pensamentos diferentes, tradições diferentes e verdades diferentes. A verdade, ela se torna relativa. Se você olhar para uma nação, né, e comparando com outra, você também vai ver a mesma coisa. E aí eu lhe pergunto, o que é a verdade? Não existe outra resposta a não ser a seguinte: a verdade é Jesus, é a palavra, é o verbo de Deus. A palavra é tudo aquilo que sai da boca de Deus. E isso resume tudo isso se resume em uma palavra só: Jesus. Jesus, o Nazareno. Não existe outra verdade. Ele veio para cumprir a lei e ele cumpriu. Ele veio para ensinar a verdade e ele ensinou. Ele veio se entregar e morrer em favor de muitos ou de todos que o receberem. E ele fez. Tudo que havia predito a respeito do Senhor Jesus foi cumprido. Isso é a verdade. Se você olhar no dicionário, você vai ver vários argumentos sobre o que é a verdade. Mas a verdade, ela é a palavra de Deus. Ela é o verbo que encarnou, né? É o verbo que habitou entre as pessoas, entre os homens, chamado Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Espero que esse estudo tenha edificado sua vida, sua família, sua casa. E espero que vocês continuem estudando com a gente aqui, aprendendo com a gente aqui nos Galileus. Esse vídeo de hoje, né, essa reflexão de hoje, ela é a última reflexão desse ano, né, de 2022, né, do mês de dezembro. Nós vamos entrar em recesso e só estaremos dando continuidade às nossas atividades a partir da primeira semana de janeiro de 2023. Amém, meus irmãos? Eu vou ficar com muita saudade de vocês, muita saudade aqui de gravar essas reflexões, mas uma coisa que não pode parar é a comunhão que a gente tem uns pelos outros e a comunhão que a gente tem com Deus. Então, o conselho que eu dou para todos vocês e para mim mesmo é que a gente continue lendo a Bíblia em casa e continue orando, né, conversando com Deus todos os dias. Faça isso continuamente, sem cessar, porque é isso que nos fortalece dia após dia em todos os momentos de nossas vidas. Então, para vocês que vêm acompanhando aí os vídeos dos Galileus, as postagens, né, os trabalhos que os Galileus vêm fazendo, né, eu agradeço de coração, né, por vocês estarem com a gente. E também eu quero assim desejar para vocês, né, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, e que Deus ele realize em sua vida, né, os seus melhores sonhos, né, que Deus ele possa ouvir os seus sonhos através de suas orações e possa realizar, e que 2023 venha com muito amor, com muito cheio de muita prosperidade, muita alegria, muita felicidade para todos nós. Amém, meus irmãos? Espero que vocês tenham recebido a verdade em seus corações, e eu declaro para vocês um final de ano, né, abençoado, e um início de ano cheio de paz e harmonia para todos nós. Fiquem com Deus
Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês.